Vamos iniciar agora a nossa unidade 4 da disciplina. Nessa unidade, avançaremos um pouco mais em nossos estudos. Conheceremos os processos fonológicos de mudança da língua portuguesa e estudaremos sobre a estrutura silábica da língua portuguesa. Ao final dessa unidade, deveremos entender e saber classificá-los. Além disso, deveremos saber classificar e representar a estrutura de uma sílaba. Para responder à atividade dessa unidade, estude a unidade 7 do livro da disciplina. Então, vamos começar falando sobre processos fonológicos. Podemos agrupar os processos fonológicos em 3 grupos. Processo por acréscimo de traços, processo por perda de traços e processos por mudança de traços. Vale lembrar que processos fonológicos é a mudança que as palavras sofrem, tá? No momento da articulação. Os processos fonológicos que ocorrem por acréscimo de traços são classificados como prótese, epêntese e parógose. Prótese, surgimento de um fonema no início da palavra. Quando é que ocorre prótese? Quando acrescentamos um fonema no início da palavra. Exemplo, a palavra mostrar, algumas pessoas dizem amostrar. Então, no início da palavra foi inserido um fonema A. Epêntese. Quando é que ocorre epêntese? Ocorre epêntese quando do surgimento de um fonema no interior da palavra. Você acrescenta, o falante acrescenta um fonema no interior da palavra. Exemplo, a palavra identidade, que algumas pessoas chamam indentidade. Então, aí surgiu o fonema NE, o N, a letra N, no início da palavra, bem no meio, assim, mais ou menos no meio da palavra. Quando eu digo meio, eu não estou querendo dizer que é na metade da palavra, não. Metade da sílaba para lá, metade da sílaba para cá. É no interior da palavra. E o fonema NE surgiu aí logo depois da letra I. Parágose consiste na inclusão de um fonema no fim da palavra. Quando você acrescenta um fonema no fim da palavra. Exemplo, a palavra mal, que algumas pessoas chamam male. Tá? Então, ele acrescentou um fonema no fim da palavra. Então, os processos fonológicos por acréscimo de traços podem ocorrer por prótese, epêntese e parógose. Prótese é o acréscimo de um fonema no início da palavra. Epêntese é o acréscimo do fonema no meio da palavra, no interior da palavra, para ficar mais didático. E parógose consiste no acréscimo de um fonema no final da palavra. Veremos agora os processos fonológicos que ocorrem por perda de traço. Esses processos são classificados em aférese, síncope, apócope e crase. Aférese trata-se da supressão de um ou mais fonemas no início da palavra. Então, nós estamos falando, retomando, de processos fonológicos que ocorrem por perda de traços. Aférese é um processo fonológico de perda de traço que ocorre da supressão de um ou mais fonemas no início da palavra. Aférese. Por exemplo, a palavra estar, que normalmente as pessoas pronunciam tá. Exemplo, Manuel está? A outra pessoa responde tá e não está. Então, isso é um processo de aférese, porque ele caiu fonemas no início da palavra. O outro processo de perda de traços é a síncope. Ocorre supressão do fonema no interior da palavra. Exemplo, xícara. Algumas pessoas chamam xícara, tá? Ocorreu perda de fonema aí no interior da palavra. Outro processo fonológico por perda de traço é a apócope. Resulta da queda do fonema no final da palavra. Exemplo, a palavra açúcar. Normalmente a gente diz açúcar. O fonema re, a letra R, cai no final dessa palavra na pronúncia. E o outro processo que ocorre por perda de traço é a crase. Esse processo é muito comum na língua atual, em que uma de duas vogais idênticas é suprimida. Um exemplo é a palavra álcool, que nós pronunciamos álcool. Então, aí houve um processo de crase porque uma vogal suprimiu a outra na pronúncia. O outro processo
fonológico que vamos falar agora é o processo que ocorre por mudança de traço. E o processo por mudança de traço são vários, mas o mais produtivo é o processo de assimilação. No processo de mudança de traços, a assimilação é responsável por um grande número de alterações fônicas. Assim, a assimilação pode ser, por exemplo, de nasalização, de harmonia vocálicas, dentre outros. Vamos falar da nasalização e da harmonia vocálica. Ocorre nasalização quando a vogal que é seguida de uma consoante nasal assimila a nasalização dessa consoante. A nasalização é obrigatória, ela acontece obrigatoriamente quando a vogal é tônica. E ela é opcional quando a vogal é pretônica. Eu vou dar um exemplo. A palavra cama, temos duas sílabas, K e Ma. Então, a sílaba tônica é a primeira, K, não é? Então, depois dessa primeira vogal, a primeira letra que ocorre é uma consoante nasalizada, o Me, tá? Cama. Então, esse A, necessariamente, o A de K, necessariamente assimila a nasalidade da letra M. Por isso, nós dizemos cama. Ninguém diz cama. Eu vou para a cama dormir. Porque essa nasalização é obrigatória. Por quê? Porque a vogal anterior à consoante nasal é tônica. Já na palavra camelo, a sílaba tônica, a vogal A de K não é tônica. A sílaba tônica aí é o de Me, M com E. Por isso, camelo, tanto faz você dizer camelo, te dá a possibilidade de você dizer camelo, nasalizando o A, como dizer camelo, como diz o pessoal lá do sul do país. Nós dizemos camelo e eles dizem camelo. Nós dizemos, por exemplo, panela, eles dizem panela. Então, essa nasalidade, quando a sílaba tônica é seguida de uma vogal nasal, essa sílaba tônica necessariamente fica nasalizada. Vamos falar agora do processo de harmonia vocálica, que é outro processo que se dá por meio da assimilação. Ocorre a harmonia vocálica quando uma vogal assimila os traços distintivos de outra vogal. Um exemplo é a palavra menino. A palavra menino, a sílaba tônica é o ni, ini. Portanto, na pronúncia nós dizemos menino. Geralmente, ao invés de dizer menino, nós dizemos menino. Isso é uma harmonia vocálica, porque esse E médio foi alçado para uma vogal alta. Por isso chamamos de harmonia vocálica, porque ele foi alçado por conta da sílaba tônica ser composta de uma vogal alta. Vamos falar agora sobre a classificação das sílabas. As sílabas se classificam quanto à altura e quanto à estrutura e quanto à acentuação. Quanto à acentuação, sabemos que nós temos sílabas tônicas e sílabas átonas. Quanto à estrutura, as sílabas podem ser simples, complexas, abertas e fechadas. Sílabas simples constitui apenas do núcleo. Por exemplo, o ar da palavra ata, o primeiro ar, é uma sílaba simples, que é constituída apenas do núcleo. Sílabas complexas são constituídas por um núcleo antecedido ou seguido de consoantes. Notamos a presença de sílabas complexas em todas as sílabas da palavra português, por exemplo. Por que é complexa a sílaba por, de português? Porque o núcleo, que é o O, está antecedido de uma consoante e seguido de outra consoante. Por isso, ela é uma sílaba complexa. Nós temos as sílabas abertas e fechadas. Aberta é a sílaba que termina em vogal. K, de casa. CA. Essa sílaba K é uma sílaba aberta que ela termina em vogal. E elas são fechadas quando termina em consoante. Por exemplo, na palavra garfo, nós temos duas sílabas. A sílaba gar, G-A-R, termina em uma consoante. Por isso, ela é denominada de sílaba travada. Espero que eu tenha contribuído com o aprendizado de vocês, que vocês aproveitem esses slides, toda a disciplina,
para entender a fonética e a fonologia da língua portuguesa, que é essencial para o professor de língua.